Uma menina de apenas 8 anos, descalça e encharcada pela chuva, carrega um envelope sujo que pode mudar o destino de uma família inteira. Ela não sabe que dentro daquele papel amassado está a chave para unir um pai e uma filha separados há 15 anos por orgulho e mal-entendidos. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. A chuva caía como se o céu estivesse chorando. As gotas grossas e geladas martelavam o asfalto da rua, criando pequenos rios que corriam em direção aos bueiros entupidos. No meio dessa tempestade, uma figura pequena e frágil caminhava com dificuldade pela calçada escorregadia. Eduarda tinha apenas 8 anos, mas seus olhos carregavam uma determinação que muitos adultos jamais conheceram. Suas roupas eram um mosaico de remendos e buracos, e seus pés descalços pisavam com cuidado sobre o chão molhado. Mas o que mais chamava a atenção era a forma como ela protegia algo dentro de sua blusa rasgada, como se carregasse o tesouro mais precioso do mundo. Dentro daquela blusa suja e molhada, Eduarda escondia um envelope amarelado e amassado. Suas pequenas mãos tremiam, não apenas pelo frio que cortava seus ossos, mas pela responsabilidade que carregava. Ela sabia que aquele pedaço de papel poderia ser a salvação de alguém que ela aprendera a chamar de Tia Helena. As lágrimas que escorriam pelo rosto de Eduarda se misturavam com a chuva, mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de determinação. Cada passo que dava a levava mais perto de seu destino. Os portões dourados da mansão mais imponente do bairro nobre da cidade. A propriedade do milionário Victor Nogueira se erguia como um castelo medieval no meio da metrópole moderna. Os muros altos e brancos contrastavam com o cinza do céu tempestuoso, e os portões de ferro dourado brilhavam mesmo sob a luz fraca da tarde chuvosa. Era como se aquela mansão existisse em um mundo diferente, um universo onde a pobreza e o sofrimento eram apenas palavras distantes. Eduarda parou na esquina da rua, observando a fortaleza à sua frente. Seus olhos pequenos e espertos estudavam cada detalhe. A guarita dos seguranças, as câmeras de segurança, os carros de luxo que entravam e saíam. Ela não entendia muito sobre riqueza, mas sabia que ali vivia o homem que poderia mudar tudo para a tia Helena. Respirando fundo, Eduarda se aproximou dos portões. Seus pés descalços fizeram um barulho quase inaudível sobre o asfalto molhado, mas foi o suficiente para chamar a atenção do segurança que estava na guarita. "Ei, menina!" gritou o homem, um sujeito grande e mal-humorado que parecia ter acordado do lado errado da cama. "O que você está fazendo aqui?" Eduarda se aproximou, com o coração batendo forte no peito. "Moço, eu preciso entregar uma carta para o dono da casa. É muito importante, por favor." O segurança olhou para ela de cima a baixo, com uma expressão de nojo e impaciência. "Saia daqui, menina suja. Não é lugar para gente como você. Vá procurar o que fazer." Mas Eduarda não se moveu. Seus pequenos dedos apertaram ainda mais o envelope contra o peito. "Por favor, moço, é para o Sr. Victor. É muito importante. Uma pessoa pode morrer se eu não entregar." "Eu disse para sair daqui." O segurança saiu da guarita e deu um empurrão brutal em Eduarda, que voou para trás e caiu no chão molhado. O envelope quase escapou de suas mãos, mas ela conseguiu segurá-lo no último segundo. Eduarda se levantou devagar, ignorando a dor no joelho ralado e a lama que agora cobria ainda mais suas roupas. Seus olhos continuavam fixos no homem grande à sua frente, mas não havia medo neles. Havia algo muito mais poderoso. Havia uma promessa que ela havia feito. "Eu não vou desistir", disse ela em voz baixa, mas firme. "Eu prometi que ia entregar essa carta e eu vou cumprir." O segurança riu com desdém. "Promessa para quem, menina? Para quem você quer entregar essa carta?" Eduarda limpou as lágrimas dos olhos e respondeu com uma voz que tremia, mas que carregava uma força impressionante.
Para a tia Helena. Ela está morrendo, e essa carta é para o pai dela. Ela disse que ele precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Naquele momento, Eduarda fechou os olhos e sua mente voou para 3 dias atrás. Ela estava procurando garrafas de plástico no lixo, perto do hospital público, quando ouviu um gemido baixo vindo de um banco na praça. Era uma mulher magra, muito pálida, que parecia estar passando mal. "Moça, a senhora está bem?" Eduarda havia perguntado, aproximando-se com cuidado. A mulher levantou os olhos e Eduarda viu que ela estava chorando. "Não, minha filha, eu não estou bem. Eu acho que vou morrer sem conseguir falar com meu pai." Eduarda sentou-se ao lado da mulher. "Por que a senhora não vai falar com ele?" "Porque ele me expulsou de casa há 15 anos. Eu fiz algumas coisas erradas. Ou pelo menos ele achou que eu fiz. Agora eu estou doente, muito doente, e meu filho também está doente. Eu preciso que meu pai saiba a verdade, preciso que ele me perdoe." A mulher tirou um envelope amassado da bolsa velha. "Eu escrevi uma carta para ele, contando tudo, mas eu não consigo chegar perto da casa dele. Os seguranças não deixam." Eduarda pegou o envelope nas mãos pequenas. "Qual é o nome do seu pai?" "Victor Nogueira. Ele é muito rico, mora numa mansão grande no bairro Nobre, mas ele não sabe que eu tenho um filho, não sabe que ele tem um neto. E agora os dois estamos doentes, precisando de ajuda." Os olhos de Eduarda brilharam com determinação. "Eu vou entregar sua carta, tia Helena, eu prometo." Helena pegou a mão da menina entre as suas. "Minha filha, você é muito nova. É perigoso. Os seguranças são ruins, eles podem te machucar." "Não importa", Eduarda respondeu com uma segurança que impressionou Helena. "Eu não tenho medo. Eu vou entregar sua carta, nem que seja a última coisa que eu faça." Voltando ao presente, Eduarda ainda estava na frente dos portões dourados, encarando o segurança que a havia empurrado. O homem parecia ter percebido que havia algo diferente naquela menina, algo que não se quebrava facilmente. "Escuta aqui, menina", disse ele, agora com um tom menos agressivo. "Eu entendo que você quer ajudar, mas o patrão não recebe ninguém. Ele não gosta de visitas e muito menos de pessoas como você." Eduarda sabia o que ele queria dizer com pessoas como você. Pessoas pobres, pessoas sujas, pessoas que não tinham dinheiro para comprar roupas bonitas ou carros caros, mas ela também sabia que aquilo não importava. O que importava era a promessa que havia feito. "Eu vou voltar amanhã", disse Eduarda, dando as costas para o segurança. "E no dia seguinte também. Eu vou voltar todos os dias até conseguir entregar essa carta." Conforme Eduarda se afastava, o segurança gritou: "Não adianta, menina, você nunca vai conseguir." Mas Eduarda não olhou para trás. Ela caminhava com passos firmes, mesmo com os pés machucados e gelados. Seus olhos estavam fixos à frente, e em sua mente ela já estava planejando uma nova estratégia. Naquela noite, Eduarda se abrigou debaixo da marquise de uma loja fechada. A chuva ainda caía, mas ali ela estava protegida. Tirou o envelope de dentro da blusa e o examinou com cuidado. A tinta estava um pouco borrada, mas ainda dava para ler o nome escrito na frente. "Para meu pai, Victor Nogueira." Eduarda abraçou o envelope contra o peito e sussurrou uma oração. "Deus, eu sei que sou pequena e que não tenho muito poder, mas eu fiz uma promessa para a tia Helena e eu vou cumprir. Me ajude a encontrar um jeito de entregar essa carta. Não deixe tia Helena morrer sem que seu pai saiba a verdade." O vento frio da noite fez Eduarda se encolher ainda mais, mas ela não soltou o envelope nem por um segundo. Em sua mente de criança, ela começou a elaborar um plano. Havia observado que os carros entravam e saíam da mansão em horários específicos. Havia notado que os seguranças tinham momentos de distração. E havia percebido que sua pequena estatura poderia ser uma vantagem. Eduarda passou a noite inteira acordada, não apenas por causa do frio, mas porque sua mente estava trabalhando sem parar.
Ela pensava em tia Helena, deitada naquela cama de hospital, fraca e doente, esperando que alguém entregasse sua última esperança de reconciliação. Pensava também no menino que tia Helena havia mencionado, o neto que Victor Nogueira nem sabia que existia. Um menino que também estava doente e precisava de ajuda. Eduarda não conhecia o garoto, mas já sentia uma conexão com ele. Afinal, ela também era uma criança que precisava de ajuda, que conhecia o que era passar fome e frio. Quando o sol começou a nascer, Eduarda se levantou e sacudiu a roupa molhada. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, mas sua determinação estava mais forte do que nunca. Ela havia decidido que não ia apenas voltar aos portões da mansão. Ela ia estudar a rotina da casa. Ia descobrir os horários dos carros, ia encontrar uma brecha no sistema de segurança. Eduarda passou o dia inteiro observando a mansão de longe. Ela viu quando Victor Nogueira saiu de manhã, em um carro preto e brilhante. Viu quando ele voltou à tarde, no mesmo carro. Percebeu que sempre às 5:30 da tarde ele chegava sozinho, sem seguranças no banco da frente. É nesse momento, pensou Eduarda, é quando eu vou conseguir. Mas primeiro, ela precisava ver tia Helena mais uma vez. Precisava ter certeza de que ainda havia tempo, de que valia a pena arriscar tudo por aquela carta. Eduarda correu até o hospital público. O lugar estava superlotado, cheio de pessoas doentes esperando atendimento. O cheiro de remédio e desinfetante era forte, mas Eduarda não se importou. Ela perguntou por Helena até encontrar o quarto onde ela estava internada. Helena estava ainda mais fraca que antes. Seus olhos estavam fundos e sua pele estava amarelada. Mas quando viu Eduarda, um sorriso fraco apareceu em seus lábios. "Minha pequena guerreira", sussurrou Helena. "Você voltou." Eduarda se aproximou da cama e segurou a mão gelada de Helena. "Eu prometi que ia entregar sua carta, tia Helena. E eu vou cumprir." "Minha filha", Helena disse com dificuldade, "eu não quero que você se machuque por causa de mim. Talvez seja o destino. Talvez meu pai nunca devesse saber a verdade." Eduarda apertou a mão de Helena com mais força. "Não fale assim, tia Helena. Todo mundo merece uma chance de se reconciliar com a família. Todo mundo merece perdão." Helena olhou para Eduarda com admiração. "Você é muito sábia para uma menina tão nova. De onde você tira essa força?" Eduarda pensou por um momento. "Eu não sei, tia Helena. Acho que é porque eu entendo o que é ficar sozinha. Eu só tenho minha avó, e ela está muito doente também. Se algum dia eu tivesse a chance de me reconciliar com alguém da minha família, eu ia querer que alguém me ajudasse." Naquele momento, Helena entendeu que havia encontrado um anjo. Uma pequena criança que, apesar de sua própria dor e necessidade, estava disposta a arriscar tudo para ajudar uma estranha. "Eduarda", disse Helena, "você é um presente de Deus. Não importa o que aconteça, você já me deu o maior presente que alguém poderia dar. Você me deu esperança." Eduarda beijou a testa de Helena e sussurrou: "Amanhã, tia Helena, amanhã eu vou entregar sua carta. Eu prometo." Quando Eduarda deixou o hospital, o sol estava se pondo. Ela olhou para o envelope que carregava e fez uma última promessa, não apenas para Helena, mas para si mesma. "Amanhã eu vou mudar o destino de 2 famílias. Amanhã eu vou provar que o amor é mais forte que qualquer muro ou portão." A pequena guerreira estava pronta para a batalha mais importante de sua vida. Enquanto Eduarda planejava sua missão impossível debaixo da marquise molhada, do outro lado da cidade, dentro da mansão mais luxuosa do bairro nobre, um homem acordava sozinho em uma cama king size que parecia um oceano de solidão. Victor Nogueira abriu os olhos no escuro e por um momento não soube onde estava. A sensação de vazio era tão grande que parecia engolir até mesmo aqueles 20 cômodos gigantescos. O despertador marcava 5 da manhã. Victor se levantou como um robô, seguindo a mesma rotina de todos os dias dos últimos 15 anos. Seus pés descalços tocaram o mármore frio do chão,
e o som ecoou pela casa vazia como um grito de socorro que ninguém escutaria. Ele caminhou até a janela do quarto e olhou para fora. A chuva ainda caía, mas de onde ele estava, no segundo andar da mansão, parecia apenas um filme distante. Victor não sabia que, naquele exato momento, uma menina de 8 anos estava se encolhendo debaixo de uma marquise a poucos quilômetros dali, protegendo um envelope que poderia mudar sua vida para sempre. Victor desceu as escadas de mármore. Cada passo que dava ecoava pela casa como uma batida de tambor funeral. 20 cômodos, e todos vazios. 20 cômodos, e ele sozinho em todos eles. A empregada só chegava às 8 da manhã, o motorista às 9, os seguranças trabalhavam em turnos. Mas nas primeiras horas do dia, Victor ficava completamente sozinho com seus fantasmas. Ele parou na frente do escritório. A porta estava fechada, como sempre. Respirou fundo e abriu, entrando no cômodo onde passava a maior parte de seus dias e noites. Era ali que ele construía seu império financeiro. Era ali que ele tentava esquecer o que havia perdido. Mas era impossível esquecer quando, bem na frente de sua mesa de trabalho, pendurado na parede, havia um retrato emoldurado de uma menina sorridente de cerca de 16 anos. Helena, sua filha. A filha que ele havia expulsado de casa, a filha que havia morrido para ele 15 anos atrás. Victor se sentou na cadeira de couro e olhou para o retrato. Todo santo dia, a mesma rotina. Todo santo dia, a mesma dor. Ele sabia que deveria ter tirado aquela foto da parede há muito tempo. Sabia que deveria ter jogado fora, queimado, destruído, mas não conseguia. Era como se aquele retrato fosse a única prova de que um dia ele havia sido pai, de que um dia havia amado alguém mais do que a própria vida. Helena, sussurrou Victor, como fazia todas as manhãs, por que você teve que me desapontar tanto? De repente, sua mente voou para aquela noite terrível de 15 anos atrás. Helena havia chegado em casa chorando, as roupas amassadas, os cabelos desalinhados. Victor estava trabalhando no escritório quando ela bateu na porta. Pai, eu preciso conversar com você, havia dito Helena, a voz trêmula de medo. Victor levantou os olhos dos papéis. O que aconteceu? Por que você está chorando? Helena se aproximou devagar, as mãos tremendo. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Eu estava numa festa e... Numa festa? Victor interrompeu, já irritado. Que festa? Eu não autorizei você a ir a festa nenhuma. Pai, por favor, me deixa explicar, Helena implorou. Aconteceu uma coisa terrível. Um rapaz, ele me forçou, ele... Mas Victor não deixou ela terminar. Você está grávida, disse ele, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Ele havia percebido pelos sintomas, pelos enjoos matinais, pela forma como ela havia começado a se comportar. Helena começou a chorar mais forte. Pai, eu não queria, eu não escolhi isso. Ele me forçou, eu tentei resistir, mas ele era muito forte e... Mentira! Victor gritou, se levantando da cadeira. Você é uma mentirosa. Você foi irresponsável, se comportou como uma qualquer. E agora quer que eu acredite nessa história ridícula. Pai, por favor. Helena caiu de joelhos no chão. Eu estou dizendo a verdade. Eu nunca mentiria para você. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu apoio. Victor olhou para a filha ajoelhada no chão e sentiu uma raiva que nunca havia sentido na vida. Não raiva dela, mas raiva da situação, raiva da vida, raiva de se sentir traído pelos próprios planos que havia feito para o futuro de Helena. Você não é mais minha filha, disse ele com uma frieza que cortava como gelo. Você morreu para mim hoje. Saia da minha casa e nunca mais volte. Pai, não! Helena gritou, se agarrando nas pernas dele. Eu sou sua filha. Eu preciso de você. O bebê precisa de você. Victor se soltou das mãos dela com brutalidade. Esse bebê não é meu neto e você não é minha filha. Eu não tenho filha. Helena saiu de casa naquela noite
chorando, desesperada, carregando apenas uma mala pequena e o coração partido. Victor trancou a porta atrás dela e nunca mais a abriu para ela. Voltando ao presente, Victor balançou a cabeça, tentando afastar as lembranças. Ele olhou para o relógio na mesa. 6 da manhã. Ainda tinha 2 horas antes de começar oficialmente o dia de trabalho, mas ele já sabia que não conseguiria mais dormir. Victor ligou o computador e mergulhou nos relatórios financeiros. Era assim que ele lidava com a dor há 15 anos. Trabalhando 18, às vezes 20 horas por dia. Construindo um império que não fazia sentido. Acumulando riquezas que não o faziam feliz. Comprando coisas que não preenchiam o vazio em seu peito. Ele havia se tornado um dos homens mais ricos do país, mas também um dos mais solitários. Não tinha amigos verdadeiros, não tinha família, não tinha ninguém que se importasse com ele além de seu dinheiro. Toda noite, ele ia para a cama exausto, esperando que o cansaço fosse maior que a dor. Mas toda manhã, ele acordava com a mesma sensação de vazio. Às 8 da manhã, a empregada chegou. Dona Maria era uma senhora de 60 anos que trabalhava para Victor há 10 anos. Ela era uma das poucas pessoas que conhecia um pouco da história dele e sempre tentava alegrá-lo com pequenos gestos. "Bom dia, Sr. Victor", disse ela entrando no escritório com uma xícara de café. "O senhor acordou cedo de novo." Victor nem levantou os olhos dos papéis. "Bom dia, Dona Maria. Pode deixar o café na mesa." Dona Maria colocou a xícara no lugar de sempre e hesitou por um momento. "Sr. Victor, posso fazer uma pergunta?" "Pode." "O senhor nunca pensa em procurar sua filha?" Victor parou de digitar e olhou para Dona Maria com uma expressão dura. "Eu não tenho filha." "Senhor, com todo respeito, o senhor tem sim. E eu tenho certeza de que ela..." "Dona Maria..." Victor interrompeu. "Eu pago você para cuidar da casa, não para dar conselhos sobre minha vida pessoal." Dona Maria baixou a cabeça. "Desculpe, senhor. É que eu vejo o senhor sofrendo todo dia e..." "Eu não estou sofrendo", Victor mentiu. "Eu estou bem. Agora, por favor, me deixe trabalhar." Dona Maria saiu do escritório, mas antes de fechar a porta, olhou mais uma vez para o retrato de Helena na parede. Ela sabia que aquele homem estava se matando de saudade da filha, mas era orgulhoso demais para admitir. Às 9 da manhã, o telefone tocou. Era Carlos, o chefe de segurança da mansão. "Senhor Victor, preciso falar com o senhor sobre aquela menina." Victor franziu a testa. "Que menina?" "A menina de rua que tem aparecido aqui nos últimos dias. Ela continua voltando, tentando entregar alguma coisa. Ontem à noite, ela dormiu na rua, debaixo da marquise da farmácia." Algo estranho aconteceu no peito de Victor. Uma sensação que ele não conseguia explicar, como se algo importante estivesse tentando chegar até ele. "O que ela quer?" "Ela diz que tem uma carta para entregar ao senhor. Mas é só uma menina de rua, provavelmente está tentando aplicar algum golpe." Victor deveria ter dito para mandarem a menina embora definitivamente. Deveria ter aumentado a segurança, deveria ter chamado a polícia. Mas algo o deteve. "Que tipo de carta?" "Não sei, senhor. Ela não quis mostrar para nós, mas pelo estado dela, deve ser alguma coisa sem importância. A menina está muito suja, muito magra. Parece que não come há dias." Victor desligou o telefone, mas não conseguiu se concentrar no trabalho. Sua mente ficou presa na imagem de uma menina pequena, dormindo na rua, protegendo uma carta que queria entregar para ele. Por que alguém mandaria uma criança entregar uma carta? Por que não enviar pelo correio ou por um adulto? Durante todo o dia, Victor tentou trabalhar, mas seus pensamentos voltavam sempre para a menina misteriosa. Ele se pegou olhando pela janela várias vezes, tentando vê-la na rua, tentando entender o que ela queria. À tarde, Victor teve sua consulta semanal com o Dr. Martinez, seu psiquiatra. Era uma obrigação que ele havia imposto a si mesmo depois de uma crise de ansiedade 5 anos atrás. Não porque queria melhorar,
mas porque precisava manter a aparência de que estava tudo bem. Como você está se sentindo, Victor? Perguntou o Dr. Martinez, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos gentis. Bem, Victor respondeu automaticamente. Trabalhando muito, como sempre. E como andam os sonhos? Victor hesitou. Nos últimos meses, ele vinha tendo sonhos estranhos com Helena. Sonhos onde ela aparecia como uma criança, pedindo ajuda, pedindo perdão. Ele acordava várias vezes durante a noite com suor frio, com o coração disparado. Os mesmos de sempre, Victor mentiu. Dr. Martinez fez algumas anotações. Victor, você sabe que construiu uma fortaleza não apenas ao redor da sua casa, mas ao redor do seu coração também. Você se isolou do mundo, se isolou de qualquer possibilidade de amor ou perdão. Eu não preciso de amor, Victor disse rispidamente. Eu tenho tudo o que preciso. Tem mesmo? Dr. Martinez se inclinou para a frente. Você tem dinheiro, tem poder, tem bens materiais. Mas você tem paz? Você tem alegria? Você tem alguém que se importa genuinamente com você? Victor ficou em silêncio. A resposta era não, mas ele nunca admitiria isso. Victor, você já pensou em procurar sua filha? Em pelo menos saber como ela está? Ela não é mais minha filha, Victor respondeu com a mesma frase que repetia há 15 anos. Ela morreu para mim. Mas você não morreu para ela, doutor. Martinez disse suavemente. E seu coração não morreu para ela também. Se tivesse morrido, você não guardaria o retrato dela no seu escritório. Victor se levantou bruscamente. A consulta acabou. Quando Victor chegou em casa naquela noite, Carlos o esperava na entrada. Senhor, aquela menina voltou hoje. Ela ficou o dia inteiro na frente do portão, mesmo com a chuva. Ela não saiu para comer, não saiu para se abrigar, ficou lá segurando a carta. Victor sentiu aquela sensação estranha de novo. Onde ela está agora? Deve estar dormindo na rua de novo. Senhor, o que o senhor quer que eu faça? Chamo a polícia? Victor olhou para o portão dourado, imaginando uma menina pequena do outro lado, sozinha na chuva. Não, disse ele finalmente. Não chame a polícia, mas dobre a vigilância. Eu não quero mais essa menina perturbando minha paz. Carlos assentiu e se retirou, mas Victor ficou ali parado por mais alguns minutos, olhando para o portão. Algo dentro dele estava se mexendo, algo que ele havia enterrado há muito tempo. Naquela noite, Victor foi para a cama mais cedo que o normal, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando na menina, pensando em Helena, pensando em todas as escolhas que havia feito nos últimos 15 anos. Por volta das 3 da manhã, Victor acordou em pânico. Havia sonhado com Helena de novo, mas dessa vez o sonho era diferente. Helena estava num hospital, muito doente, chamando por ele. Pai, eu preciso de você, ela dizia no sonho. Por favor, não me abandone. Victor se levantou e foi até o escritório. Abriu a gaveta da mesa e tirou de lá um envelope amarelado. Era uma carta que ele havia escrito para Helena 10 anos atrás, numa noite em que a saudade havia sido maior que o orgulho. Na carta, ele pedia perdão. Dizia que sentia saudade, que queria conhecer o neto, que queria reconstruir a família. Mas ele nunca havia enviado a carta. Toda vez que pensava em mandar, o orgulho falava mais alto. Ela que me procure, pensava. Ela que peça perdão primeiro. Victor segurou a carta nas mãos trêmulas e olhou para o retrato de Helena na parede. Minha filha, sussurrou. Onde você está? Como você está? Será que ainda pensa em mim? O amanhecer estava chegando, e Victor sabia que logo seu dia de trabalho começaria de novo. Mais um dia igual aos outros 15 anos anteriores. Mais um dia fingindo que não sentia falta da filha, mais um dia construindo muralhas ao redor do coração. Mas algo estava diferente naquela manhã. A imagem da menina misteriosa não saía de sua cabeça. Victor tinha a estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar, de que algo importante estava chegando até ele, mesmo que ele estivesse fazendo de tudo para impedir.
Ele olhou pela janela e viu que a chuva havia parado. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Era um novo dia, mas Victor não sabia que seria o dia mais importante de sua vida. Do outro lado da cidade, Eduarda também viu o nascer do sol. Ela havia passado mais uma noite na rua, mas dessa vez não estava apenas se protegendo do frio. Estava observando, estudando, planejando. Durante uma semana inteira, ela havia ficado de longe, anotando mentalmente cada movimento da mansão de Victor. Eduarda descobriu que todas as manhãs, às 8 em ponto, Victor saía de casa no carro preto com vidros escuros. Ele sempre ia acompanhado do motorista e, às vezes, de um segurança no banco da frente. Mas todas as tardes, exatamente às 5h30, ele voltava sozinho. O motorista o deixava no portão e ia embora. Victor dirigia os últimos metros até a garagem sozinho. É nesse momento, Eduarda pensou, seus olhos pequenos brilhando com determinação. É quando ele está mais vulnerável, quando eu tenho chance. Eduarda sabia que teria apenas alguns segundos. Alguns segundos entre o momento em que o carro diminuísse a velocidade para entrar no portão e o momento em que os seguranças a capturassem. Mas alguns segundos eram tudo o que ela precisava. Naquela manhã, antes de colocar seu plano em ação, Eduarda decidiu visitar Helena mais uma vez. Ela precisava ter certeza de que ainda havia tempo, de que valeria a pena arriscar tudo. O hospital público estava ainda mais cheio que nos dias anteriores. Eduarda teve que esperar quase 1 hora para conseguir entrar no quarto onde Helena estava internada. Quando finalmente conseguiu chegar até lá, o que viu a fez engolir um grito. Helena estava irreconhecível. Em apenas 1 semana, ela havia emagrecido drasticamente. Sua pele estava amarelada, seus olhos fundos, e ela respirava com dificuldade. Uma enfermeira estava ao lado da cama, verificando os aparelhos. "Desculpa, minha filha", disse a enfermeira quando viu Eduarda. "Você é parente da dona Helena?" Eduarda balançou a cabeça. "Não, tia, mas ela é minha amiga." A enfermeira olhou para Eduarda com pena. "Minha filha, dona Helena está muito grave. Os médicos disseram que talvez seja questão de dias." O coração de Eduarda quase parou. "Dias?" Ela olhou para Helena, que parecia estar dormindo, e sentiu uma urgência desesperadora. Não havia mais tempo para planos perfeitos. Tinha que ser hoje. Eduarda se aproximou da cama e segurou a mão gelada de Helena. "Tia Helena", sussurrou. "Sou eu, Eduarda." Helena abriu os olhos devagar. Quando viu Eduarda, um sorriso fraco apareceu em seus lábios. "Minha pequena guerreira", disse com voz fraca. "Você voltou." "Eu prometi que voltaria", Eduarda respondeu, segurando a mão de Helena com mais força. "Tia Helena, hoje eu vou entregar sua carta." "Eu prometo." Helena tentou se sentar, mas não tinha forças. "Eduarda, minha filha, você já fez demais por mim. Não quero que você se machuque." "Eu não vou me machucar." Eduarda mentiu, porque sabia que provavelmente se machucaria. "Tia Helena, a senhora tem que aguentar mais um pouquinho, tá bem? Hoje seu pai vai receber sua carta e tudo vai ficar bem." Lágrimas escorreram pelos olhos de Helena. "Você é um anjo, pequena guerreira. Obrigada por não desistir de mim." Eduarda beijou a testa de Helena e sussurrou. "Quando eu voltar, eu quero ver a senhora sorrindo de verdade, tá bom?" Ao sair do hospital, Eduarda sabia que não tinha mais tempo a perder. Era hoje ou nunca. Helena estava morrendo e aquela carta era a última esperança de reconciliação entre pai e filha. Eduarda passou o dia inteiro na rua, em frente à mansão, escondida atrás de uma árvore grande que ficava do outro lado da rua. Seus olhos não saíam do portão dourado e seu coração batia cada vez mais forte conforme as horas passavam. Às 5 da tarde, Eduarda viu o carro preto se aproximando. Era ele. Victor estava voltando para casa, exatamente no horário que ela havia observado durante 1 semana. Eduarda respirou fundo e tirou o envelope de dentro da blusa. Estava um pouco mais amassado depois de tantos dias sendo carregado,
mas ainda estava inteiro. Tia Helena, Eduarda sussurrou, olhando para o envelope. Essa é pela senhora. O carro preto diminuiu a velocidade ao se aproximar do portão. Eduarda viu que Victor estava sozinho no banco do motorista, exatamente como ela havia planejado. Os seguranças abriram o portão eletrônico e o carro começou a entrar devagar. Era agora ou nunca. Eduarda saiu correndo de trás da árvore como uma flecha. Seus pés descalços voaram sobre o asfalto ainda molhado da chuva da noite anterior. Ela nunca havia corrido tão rápido na vida. O vento batia em seu rosto e ela segurava o envelope contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ei, peguem ela! Gritou um dos seguranças quando viu Eduarda correndo em direção ao carro. Mas Eduarda era pequena e ágil. Ela deslizou entre as pernas do segurança maior com a destreza de quem havia passado a vida inteira fugindo de problemas nas ruas. O homem tentou agarrá-la, mas pegou apenas o ar. O carro de Victor ainda estava se movendo devagar em direção à garagem. Eduarda correu ao lado dele, tentando alcançar a janela. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ia explodir. Victor viu pelo retrovisor uma menina pequena correndo atrás de seu carro e franziu a testa. Que diabos! Ele diminuiu ainda mais a velocidade, curioso para entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que Eduarda aproveitou. Ela saltou e, com uma precisão que nem ela sabia que tinha, arremessou o envelope pela janela entreaberta do carro. O envelope voou pelo ar como um pássaro ferido e caiu no banco do passageiro, bem ao lado de Victor. Segundos depois, os seguranças finalmente conseguiram pegar Eduarda. Eles a agarraram pelos braços com força e ela gritou de dor. "Solta a menina!" gritou Victor, parando o carro bruscamente. Algo no grito de Eduarda o havia tocado profundamente. Era um grito de dor, mas também de alívio, como se ela tivesse finalmente cumprido uma missão impossível. Os seguranças pararam, confusos. Victor saiu do carro e se aproximou. Eduarda estava no chão, os joelhos ralados, mas seus olhos brilhavam de felicidade. "Eu consegui", ela sussurrou, olhando para Victor. "Eu consegui entregar a carta da tia Helena." Victor sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Helena? Que Helena?" Mas antes que Eduarda pudesse responder, Victor viu o envelope no banco de seu carro. Suas mãos tremeram quando ele o pegou. O envelope estava sujo, amassado, mas havia algo escrito na frente com uma caligrafia que ele conhecia melhor que a própria. "Para meu pai, Victor Nogueira." O mundo de Victor parou. Suas pernas ficaram fracas e ele teve que se apoiar no carro para não cair. Aquela caligrafia... Ele a conhecia desde que Helena era uma criança pequena. Ele havia ensinado ela a escrever, havia ajudado ela com os deveres de casa, havia acompanhado cada letra que ela aprendia. "Não pode ser!" Victor sussurrou, suas mãos tremendo violentamente. "Não pode ser!" Eduarda se levantou do chão, ignorando a dor nos joelhos. "Tio Victor, a tia Helena está muito doente. Ela está no hospital e não tem muito tempo. Ela escreveu essa carta para o senhor porque quer fazer as pazes." Victor olhou para Eduarda como se estivesse vendo um fantasma. "Você conhece Helena? Onde ela está? Como ela está?" "Ela está no hospital municipal." Eduarda respondeu rapidamente. "Ela está muito magra, muito fraca. Os médicos disseram que talvez sejam só alguns dias." As palavras de Eduarda atingiram Victor como uma avalanche. Helena estava morrendo, sua filha estava morrendo, e ele nem sabia. 15 anos. 15 anos perdidos por orgulho, por teimosia, por não conseguir perdoar. Victor olhou para o envelope em suas mãos. Suas lágrimas começaram a cair, molhando o papel já úmido. "Helena", ele sussurrou, "minha filha." Eduarda se aproximou de Victor e tocou seu braço gentilmente. "Tio Victor, a tia Helena me contou que o senhor não sabia a verdade sobre o que aconteceu. Ela disse que quer explicar tudo antes que seja tarde demais." Victor se ajoelhou no chão, na frente de Eduarda, e a olhou nos olhos. "Menina, você salvou minha vida.
Você trouxe minha filha de volta para mim. Não, tio Victor. Eduarda balançou a cabeça. Eu só entreguei uma carta. Quem vai salvar a vida da tia Helena é o senhor. Naquele momento, Victor entendeu que aquela menina pequena e corajosa havia feito algo que ele deveria ter feito há muito tempo. Ela havia construído uma ponte onde ele havia construído muros. Ela havia escolhido o amor onde ele havia escolhido o orgulho. Victor abriu o envelope com mãos trêmulas. Suas lágrimas caíam como chuva sobre as palavras escritas pela filha que ele havia rejeitado. E conforme lia as primeiras linhas, seu mundo desmoronou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Pai, sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba a verdade antes que seja tarde demais. As pernas de Victor falharam e ele caiu sentado no chão, ainda segurando a carta. Eduarda se ajoelhou ao lado dele e segurou sua mão. Tio Victor, vai ficar tudo bem. A tia Helena vai ficar bem quando souber que o senhor leu a carta. Mas Victor mal conseguia respirar. 15 anos. 15 anos acreditando em uma mentira, 15 anos punindo uma filha inocente, 15 anos perdidos que nunca mais voltariam. E agora, quando finalmente descobria a verdade, talvez fosse tarde demais. Victor respirou fundo e continuou lendo a carta, cada palavra cortando seu coração como uma lâmina afiada. As lágrimas embaçavam sua visão, mas ele precisava ler tudo, precisava saber toda a verdade que havia se recusado a ouvir 15 anos atrás. Pai, eu sei que você nunca vai conseguir me perdoar pelo que aconteceu. Eu sei que na sua cabeça eu sou uma filha irresponsável que engravidou por descuido e trouxe vergonha para nossa família. Mas eu preciso que você saiba a verdade, mesmo que seja tarde demais. Victor parou de ler por um momento. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Eduarda ainda estava ajoelhada ao seu lado, em silêncio, respeitando aquele momento de dor. Continue lendo, tio Victor, ela sussurrou. A tia Helena me disse que a verdade vai doer no começo, mas depois vai libertar vocês dois. Victor assentiu e voltou os olhos para a carta. Pai, naquela noite em que cheguei em casa chorando, eu tentei te contar o que realmente aconteceu, mas você estava tão bravo, tão decepcionado, que não me deixou terminar de falar. Eu não engravidei por irresponsabilidade, pai. Eu fui forçada. Eu fui vítima de um crime terrível que mudou minha vida para sempre. O mundo de Victor desabou naquele momento. Suas pernas ficaram ainda mais fracas e ele se apoiou no carro para não desmaiar. Não! Ele sussurrou. Não, Helena. Eu sou um monstro. Eduarda segurou a mão de Victor. Continue lendo, tio Victor. A tia Helena disse que é importante você saber tudo. Victor tentou se controlar e continuou. Eu estava na festa da escola, como você sabia, mas quando eu estava voltando para casa, um grupo de rapazes mais velhos me cercou numa rua escura. Eu tentei gritar, tentei resistir, mas eles eram muito fortes. Eles me machucaram de um jeito que eu nunca vou esquecer. E quando eu cheguei em casa, toda machucada e assustada, tudo o que eu queria era o abraço do meu pai, era a proteção do homem que eu mais amava no mundo. Victor começou a soluçar sem controle. Suas lágrimas caíam sobre a carta, borrando algumas palavras. Helena, minha filha, perdão, 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 perdão. A carta continuava, mas em vez de proteção, eu encontrei raiva. Em vez de acolhimento, eu encontrei julgamento. Quando eu descobri que estava grávida algumas semanas depois, eu quis contar a verdade, mas você não me deixou falar. Você já havia decidido que eu era culpada, que eu havia sido irresponsável. E eu, uma menina de 16 anos, traumatizada e assustada, não tive forças para insistir. Victor se lembrou da cena daquela noite terrível. Helena tentando explicar, ele gritando, não deixando ela terminar de falar. Como ele pôde ser tão cego? Como pôde condenar a própria filha sem nem mesmo ouvir a versão dela? Quando você me expulsou de casa, eu pensei em voltar 1000 vezes para contar a verdade.
Mas seu orgulho era maior que qualquer coisa, e eu tinha medo de ser rejeitada de novo. Então eu decidi criar meu filho sozinha, longe de você, protegendo ele da rejeição que eu havia sofrido. A voz de Victor saiu como um gemido. Meu neto, eu tenho um neto. Eduarda assentiu. O Gabriel, tio Victor. Ele tem 14 anos e é muito parecido com o senhor. Victor continuou lendo com o coração partido. Pai, você tem um neto. Ele se chama Gabriel, tem 14 anos. E é tudo o que me resta de bom nesta vida. Ele é inteligente, corajoso, carinhoso. Ele tem seus olhos, pai, e seu jeito teimoso também. Durante todos esses anos, eu contei para ele que o avô tinha morrido, porque eu não queria que ele sofresse com a rejeição como eu sofri. Victor precisou parar de ler de novo. A dor era física, como se alguém estivesse arrancando pedaços de seu coração. 15 anos, ele sussurrou. 15 anos perdidos com meu neto. Mas tem mais, tio Victor, Eduarda disse gentilmente. A parte mais importante está vindo. Victor respirou fundo e continuou. Pai, eu não estou escrevendo essa carta apenas para contar a verdade sobre o passado. Eu estou escrevendo porque Gabriel está muito doente. Ele tem leucemia, uma doença do sangue muito grave. Os médicos disseram que ele precisa urgentemente de um tratamento caro, que só pode ser feito em hospitais particulares. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho plano de saúde, não tenho nada. O coração de Victor parou. Seu neto estava morrendo e ele nem sabia que o menino existia. Eu trabalho como faxineira em 3 empregos diferentes, mas o dinheiro mal dá para a comida. Eu vendo tudo o que posso, imploro para os médicos, mas não consigo o tratamento que Gabriel precisa. Eu vejo meu filho definhar um pouco mais a cada dia e eu não sei mais o que fazer. Victor se levantou bruscamente, a carta ainda nas mãos. Eu tenho que ir para o hospital agora. Agora! Mas Eduarda segurou seu braço. Espera, tio Victor. Tem mais uma parte muito importante. Victor se forçou a continuar lendo, mesmo com o desespero tomando conta de seu coração. Pai, eu também estou doente, muito doente. Os médicos descobriram que eu tenho câncer. Um câncer muito avançado que já se espalhou por todo o meu corpo. Eles disseram que eu tenho pouco tempo de vida. Eu escondi isso de Gabriel o máximo que pude, mas agora ele já sabe. Ele está vendo a mãe dele morrer aos poucos, e ele mesmo está morrendo também. Victor gritou de dor. Era dor física, emocional, espiritual. Era uma dor que ele nunca havia sentido na vida. Helena, minha filha. A carta chegava ao final. Pai, eu não estou pedindo perdão para mim. Eu sei que cometi o erro de não insistir em contar a verdade 15 anos atrás. Eu sei que deveria ter lutado mais para que você me ouvisse, mas eu estou implorando pela vida do Gabriel. Ele não tem culpa dos nossos erros. Ele não merece morrer por causa do orgulho da nossa família. Victor mal conseguia respirar. Sua filha estava morrendo, seu neto estava morrendo, e ele havia perdido 15 anos preciosos por puro orgulho e teimosia. Se você estiver lendo essa carta, significa que a menina corajosa que conheci conseguiu entregá-la. O nome dela é Eduarda, e ela é um anjo que Deus colocou no meu caminho. Ela prometeu que ia entregar essa carta, mesmo que fosse a última coisa que ela fizesse. Pai, se você ainda tem um pouco de amor por mim no seu coração, por favor, salve meu filho, salve seu neto. A carta terminava com uma frase que destruiu completamente o coração de Victor. Eu te amo, pai. Eu sempre te amei, mesmo quando você me expulsou. Eu sempre esperei que um dia você voltasse para mim. Se for tarde demais para mim, pelo menos não deixe que seja tarde demais para Gabriel, sua filha que nunca parou de amar você, Helena. Victor deixou a carta cair no chão e desabou em lágrimas. Ele chorou como nunca havia chorado na vida. Chorou pelos 15 anos perdidos, chorou pela injustiça que havia cometido, chorou pela filha que estava morrendo, chorou pelo neto que nunca havia conhecido. Eduarda se ajoelhou na frente dele e segurou seu rosto entre as mãos pequenas.
Tio Victor, ainda dá tempo. A tia Helena ainda está viva, o Gabriel também. O senhor pode salvar os dois. Victor olhou para Eduarda através das lágrimas. Como você conseguiu ser tão corajosa? Como uma menina pequena como você conseguiu fazer o que eu não consegui fazer em 15 anos? Eduarda sorriu através das próprias lágrimas. Porque eu acredito no amor, tio Victor. Eu acredito que o amor sempre encontra um jeito. Victor se levantou e pegou Eduarda no colo. Você salvou minha família, menina. Você trouxe minha filha de volta, me deu a chance de conhecer meu neto. Como eu posso te agradecer? Salvando a tia Helena e o Gabriel. Eduarda respondeu simplesmente. Essa é a única coisa que eu quero. Victor colocou Eduarda no banco do passageiro de seu carro. Vamos para o hospital, agora. Durante o caminho para o hospital municipal, Victor dirigia com lágrimas nos olhos, mas também com uma determinação que ele não sentia há 15 anos. Eduarda estava ao seu lado, segurando a carta de Helena, guiando-o para o reencontro mais importante de sua vida. Tio Victor, Eduarda disse durante o trajeto, a tia Helena está muito fraca. Ela pode não conseguir falar muito, mas ela vai ficar muito feliz só de ver o senhor. Victor assentiu, tentando se preparar para o que encontraria no hospital. Eduarda, me conta sobre Gabriel. Como ele é? Os olhos de Eduarda brilharam. Ele é muito parecido com o senhor, tio Victor. Ele tem os mesmos olhos, o mesmo jeito decidido. Mesmo doente, ele cuida da tia Helena, tenta ser forte por ela, mas dá para ver que ele está assustado. Ele sabe sobre mim? Victor perguntou. A tia Helena disse que contou para ele que o avô havia morrido. Ela não queria que ele sofresse com a rejeição, mas ontem, quando ela ficou muito mal, ela contou a verdade. Contou que o avô estava vivo, mas que eles não se falavam há muito tempo. Victor sentiu uma pontada no coração. E o que ele disse? Ele chorou. Eduarda respondeu com sinceridade. Ele chorou e disse que queria muito conhecer o avô antes de morrer. Essas palavras atingiram Victor como um raio. Seu neto queria conhecê-lo antes de morrer. Um menino de 14 anos que ele deveria ter amado desde o nascimento, que deveria ter protegido, que deveria ter conhecido. Quando chegaram ao hospital, Victor ficou chocado com o que viu. O lugar estava superlotado. Pessoas doentes espalhadas pelos corredores, falta de estrutura, falta de tudo. Como sua filha e seu neto estavam sendo tratados naquele lugar? Eduarda guiou Victor pelos corredores cheios. É aqui, tio Victor, quarto 237. Victor parou na frente da porta, suas pernas tremendo. Em poucos minutos ele veria a filha que havia rejeitado 15 anos atrás. A filha que estava morrendo por causa de sua teimosia. Ela está dormindo a maior parte do tempo, Eduarda sussurrou. Mas às vezes ela acorda e fica lúcida por alguns minutos. Victor respirou fundo e abriu a porta. O que ele viu o fez segurar na parede para não cair. Helena estava deitada numa cama pequena e simples, conectada a alguns aparelhos velhos. Ela estava irreconhecível. A menina rechonchuda e sorridente que ele expulsara de casa havia se tornado uma mulher esquelética, com a pele amarelada, os cabelos ralos, os ossos aparentes. Mas quando Victor olhou para o rosto dela, mesmo com todas as mudanças, ele ainda conseguiu ver a mesma Helena. Os mesmos olhos doces, o mesmo formato do rosto, a mesma expressão pacífica que ela tinha quando dormia criança. Ao lado da cama de Helena, numa cadeira de plástico, estava um menino magro e pálido. Gabriel, seu neto. O menino levantou os olhos quando Victor entrou e foi como olhar num espelho do passado. Gabriel tinha exatamente os mesmos olhos de Victor, a mesma estrutura facial, o mesmo ar determinado. Gabriel, Eduarda sussurrou. Esse é seu avô. Gabriel se levantou devagar da cadeira, seus olhos fixos em Victor. Por um momento, os dois apenas se olharam, tentando processar o momento histórico que estavam vivendo. Vovô? Gabriel sussurrou, sua voz fraca, mas cheia de emoção. Victor não conseguiu falar. Ele apenas assentiu
e abriu os braços. Gabriel correu para ele, e eles se abraçaram pela primeira vez na vida, chorando como se o mundo fosse acabar. Naquele momento, Helena abriu os olhos. O silêncio que se fez no quarto foi ensurdecedor. Helena piscou devagar, tentando focar a visão embaçada pela medicação. Ela viu Gabriel abraçado com um homem alto, de cabelos grisalhos, e por um momento pensou que estava sonhando. Ou pior, que estava morrendo e tendo alucinações. Gabriel? Ela sussurrou com a voz fraca. Filho, quem é esse homem? Gabriel se soltou do abraço de Victor e se virou para a mãe, o rosto molhado de lágrimas. Mãe, é ele, é o vovô, ele veio. Helena tentou se sentar na cama, mas não tinha forças. Seus olhos se fixaram no homem parado ao lado de Gabriel, e lentamente, muito lentamente, ela começou a reconhecer os traços familiares. Os mesmos olhos que ela havia herdado, o mesmo formato do rosto, a mesma expressão que ela se lembrava da infância. Pai? Sussurrou Helena, sua voz carregada de descrença e emoção. Pai, é você mesmo? Victor se aproximou da cama devagar, como se estivesse caminhando sobre vidro quebrado. Suas lágrimas caíam livremente, sem qualquer tentativa de escondê-las. Quando chegou perto o suficiente para tocar Helena, suas pernas quase falharam. Sou eu, minha filha, Victor disse, sua voz quebrada de emoção. Sou eu, e sinto muito, sinto tanto, Helena. Helena olhou para o pai que não via há 15 anos. Ele estava mais velho, mais grisalho, mais magro. Havia rugas de sofrimento em seu rosto, olheiras profundas, e seus olhos carregavam uma tristeza que ela nunca havia visto antes. Era como se aqueles 15 anos de separação tivessem envelhecido ele décadas. Pai, Helena sussurrou, tentando estender a mão trêmula em direção a ele. Você leu minha carta. A Eduarda conseguiu entregar. Victor pegou a mão gelada da filha entre as suas, e foi como segurar um passarinho ferido. Helena estava tão frágil, tão magra, que ele teve medo de machucá-la apenas com o toque. Helena, minha filha querida, me perdoe. Victor começou, sua voz saindo em soluços. Eu fui um monstro. Eu fui o pior pai que já existiu. Eu destruí nossa família por orgulho e cegueira. Eu te expulsei quando você mais precisava de mim. Quando você era apenas uma criança assustada que precisava de proteção. Helena apertou a mão do pai com toda a força que ainda tinha, que não era muita. Pai, você não sabia... Não! Victor interrompeu, sua voz mais alta que pretendia. Não me desculpe, Helena. Eu deveria ter sabido. Eu deveria ter ouvido você. Eu deveria ter visto que minha filha estava sofrendo, estava machucada, estava precisando de ajuda. Mas eu só pensava no meu orgulho, na minha reputação, no que as pessoas iam falar. Gabriel observava a cena de longe, tentando entender toda aquela emoção. Eduarda tinha ficado quieta num canto do quarto, respeitando aquele momento sagrado de reconciliação familiar. Pai, Helena sussurrou, eu tentei te contar a verdade naquela noite. Eu tentei explicar o que havia acontecido, mas você estava tão bravo. Eu sei, minha filha, eu sei, e isso me mata, Victor chorou. Eu li sua carta, eu soube de tudo. Do que aqueles homens fizeram com você, de como você sofreu sozinha, de como você criou o Gabriel sem nenhuma ajuda. E eu não estava lá. Eu não estava lá para proteger vocês dois. Helena começou a chorar também, lágrimas silenciosas que escorriam pelo seu rosto pálido. Pai, eu senti tanto sua falta. Todos esses anos, eu senti tanto sua falta. Mesmo magoada, mesmo rejeitada, eu nunca parei de amar você. Victor se ajoelhou ao lado da cama e apoiou a cabeça no peito de Helena, chorando como uma criança. Eu também te amei todos esses dias, Helena. Nenhum dia passou sem que eu pensasse em você. Eu guardava sua foto no meu escritório. Eu escrevia cartas que nunca enviava. Eu sonhava com você todas as noites. Por que nunca me procurou então?
Helena perguntou com a inocência de quem sempre esperou pelo retorno do pai. Victor levantou a cabeça e olhou nos olhos da filha. Por orgulho, Helena, por orgulho, idiota e teimosia. Eu achava que você deveria vir atrás de mim, deveria pedir perdão primeiro. Eu estava tão errado, tão errado. Gabriel se aproximou da cama e segurou a outra mão da mãe. Mãe, o vovô parece ser legal. Ele tem os mesmos olhos que eu. Helena sorriu pela primeira vez em muito tempo, olhando para Gabriel e depois para Victor. Pai, esse é Gabriel, seu neto. Gabriel, esse é seu avô, o homem que eu sempre falei que havia morrido. Gabriel olhou para Victor com curiosidade. Vovô, por que a mamãe disse que o senhor tinha morrido? Victor sentiu uma pontada no coração. Como explicar para uma criança de 14 anos os erros dos adultos? Como contar que o avô havia sido cruel e orgulhoso demais para perdoar a própria filha? Gabriel, Victor disse, escolhendo as palavras com cuidado. Sua mãe disse isso para proteger você. Eu e ela tivemos uma discussão muito feia há muitos anos e eu fui embora. Sua mãe não queria que você sofresse por causa disso. Gabriel assentiu, parecendo entender mais do que Victor esperava. Mas agora o senhor voltou. Isso significa que a mamãe vai ficar boa? A pergunta inocente de Gabriel atingiu Victor e Helena como um punhal. Eles se olharam por cima da cabeça do menino e ambos sabiam que a resposta não era simples. Helena estava muito doente. O câncer estava muito avançado. Gabriel, Helena disse suavemente, o vovô vai nos ajudar agora. Ele vai cuidar de nós. Victor pegou as mãos de Helena e Gabriel entre as suas. Vocês nunca mais vão passar necessidade. Nunca mais. Eu vou cuidar de vocês como deveria ter feito desde o início. Vou dar para vocês todo o amor que guardei durante esses 15 anos. Pai, Helena sussurrou, você precisa saber que Gabriel também está doente. Ele tem leucemia. Victor olhou para o neto com o coração partido. Gabriel era tão magro, tão pálido, mas ainda tentava ser forte. Era impossível não ver a coragem do menino, a mesma determinação que Victor reconhecia em si mesmo. Gabriel, Victor disse, ajoelhando-se na frente do neto, você vai ficar bom. Eu prometo que você vai ficar bom. A partir de agora, você vai ter o melhor tratamento, os melhores médicos, tudo o que for preciso. Gabriel abraçou Victor novamente. Vovô, eu sempre quis ter um avô. A mamãe me contava histórias sobre o senhor quando eu era pequeno, antes de dizer que o senhor havia morrido. Que tipo de histórias? Victor perguntou curioso. Ela dizia que o senhor era muito inteligente, que sabia fazer muitas coisas, que era forte e protetor. Ela dizia que eu puxei o senhor na teimosia. Gabriel riu fraco. Victor olhou para Helena com admiração. Mesmo rejeitada, mesmo expulsa, ela havia contado coisas boas sobre ele para o filho. Ela havia preservado a imagem do pai na mente da criança. Helena, Victor disse, como você conseguiu falar bem de mim para Gabriel depois de tudo o que eu fiz? Helena sorriu tristemente. Porque mesmo magoada, mesmo rejeitada, você ainda era meu pai. E Gabriel merecia conhecer o lado bom do avô, não apenas os erros. Naquele momento, Eduarda se aproximou timidamente da cama. Tia Helena, o senhor Victor leu sua carta inteira. Ele sabe de tudo agora. Helena olhou para Eduarda com carinho infinito. Eduarda, minha pequena guerreira, você conseguiu. Você realmente conseguiu entregar a carta. Victor olhou para Eduarda e percebeu que ainda não havia agradecido adequadamente a menina que havia salvado sua família. Eduarda, ele disse pegando a mão da pequena, como posso te agradecer? Você fez o que eu não consegui fazer em 15 anos. Você trouxe minha família de volta. Eduarda balançou a cabeça. Eu só entreguei uma carta, tio Victor. Quem salvou a família foi o amor que vocês sempre tiveram uns pelos outros. Helena olhou para Eduarda com os olhos cheios de lágrimas. Pai, essa menina é um anjo.
Quando eu estava mais desesperada, quando eu achava que ia morrer sem falar com você, ela apareceu. Ela me prometeu que ia entregar a carta, e ela cumpriu. Como vocês se conheceram? Victor perguntou. Helena contou a história do encontro com Eduarda, de como a menina havia se oferecido para ajudar sem pedir nada em troca. Pai, Eduarda também tem seus problemas. Ela cuida da avó doente, vive na favela, não tem quase nada. Mas mesmo assim, ela se arriscou por nós. Victor olhou para Eduarda com admiração ainda maior. Eduarda, onde está sua avó? Como ela está? Eduarda baixou os olhos. Ela está em casa, tio Victor. Ela tem diabetes, fica de cama a maior parte do tempo. Eu cuido dela como posso. Você tem quantos anos, Eduarda? Victor perguntou. 8 anos, tio Victor. Victor ficou chocado. Uma menina de 8 anos, cuidando de uma avó doente, vivendo na pobreza e ainda assim tendo coragem de ajudar estranhos. Eduarda, a partir de hoje, você e sua avó também são da minha família. Vocês não vão passar mais necessidade. Eduarda começou a chorar. Tio Victor, o senhor não precisa. Preciso sim. Victor interrompeu. Você salvou minha vida, Eduarda. Você me trouxe de volta para Helena e Gabriel. Agora é minha vez de cuidar de você. Gabriel se animou pela primeira vez. Eduarda, você vai ser como minha irmã mais nova. Eduarda sorriu através das lágrimas. Eu gostaria muito, Gabriel. Helena observava a cena com o coração cheio de gratidão. Sua família não era apenas pai e filho reunidos. Era uma família nova, construída pelo amor e pela bondade. Pai, Helena disse suavemente, eu preciso te contar uma coisa. Os médicos disseram que meu tempo está acabando. O câncer está muito avançado. Victor sentiu o mundo desabar novamente. Não, Helena, não pode ser. Agora que nos reencontramos, você não pode morrer. Pai, eu posso morrer em paz agora. Helena sussurrou. Eu consegui me reconciliar com você. Consegui ver Gabriel conhecer o avô. Minha missão na Terra está cumprida. Não fala assim, mãe, Gabriel disse, apertando a mão dela. O vovô vai conseguir os melhores médicos. Você vai ficar boa. Victor se levantou com determinação. Helena, Gabriel, vocês dois vão sair deste hospital hoje mesmo. Eu vou transferir vocês para o melhor hospital particular da cidade. Vocês vão ter o melhor tratamento que o dinheiro pode comprar. Pai, Helena protestou fracamente, deve ser muito caro. Helena, Victor disse firmemente, eu sou um homem muito rico e muito sozinho. Todo o dinheiro do mundo não vale nada se eu não posso usar para salvar minha família. Eduarda puxou a manga de Victor. Tio Victor, posso perguntar uma coisa? Claro, Eduarda. O senhor vai conseguir salvar a tia Helena e o Gabriel? Victor olhou para Eduarda, para Helena, para Gabriel e sentiu uma determinação que não sentia há 15 anos. Eduarda, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Eu vou lutar por eles como deveria ter lutado desde o início. Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto. Desculpem, mas o horário de visitas acabou. Victor se virou para a enfermeira com autoridade. Senhora, eu sou Victor Nogueira. A partir de agora, eu sou responsável por esses pacientes. Eu quero falar com o diretor do hospital imediatamente. A enfermeira reconheceu o nome e ficou nervosa. Senhor Nogueira, eu vou chamar o diretor. Helena segurou a mão do pai. Pai, não precisa brigar com ninguém. Eles nos tratam bem aqui. Helena, Victor disse suavemente, você merece muito mais que ser tratada bem. Você merece o melhor que existe, e é isso que eu vou dar para você e Gabriel. Gabriel olhou para o avô com admiração. Vovô, o senhor é muito importante? Victor sorriu para o neto. Gabriel, a única coisa importante na minha vida são vocês três. Vocês são minha família, e família é tudo. Eduarda se aproximou de Helena. Tia Helena, eu vou cuidar do senhor Victor também. Vou ensinar ele a ser uma família de verdade. Helena riu fraco, o primeiro riso genuíno em meses. Eduarda, você já ensinou ele. Você ensinou todos nós.
Quando o diretor do hospital chegou, encontrou uma cena que nunca esqueceria. Um dos homens mais ricos do país, ajoelhado ao lado de uma cama de hospital, segurando as mãos de uma filha moribunda, de um neto doente e de uma menina de rua, todos unidos por um amor que havia superado 15 anos de separação e orgulho. A família estava finalmente reunida, mas a batalha pela vida mal havia começado. Uma semana havia se passado desde o reencontro no hospital. Victor havia movido céus e terra para transferir Helena e Gabriel para o melhor hospital particular da cidade. O melhor oncologista do país estava cuidando dos dois, e o tratamento mais avançado disponível havia sido iniciado imediatamente, mas era Eduarda quem não saía da mente de Victor. A pequena menina havia desaparecido no dia do reencontro, saindo silenciosamente do hospital enquanto ele organizava as transferências médicas. Quando Victor se deu conta, ela simplesmente não estava mais lá. "Eu preciso encontrar Eduarda", Victor disse para Helena, que agora estava num quarto luxuoso, cercada pelos melhores equipamentos médicos. "Ela salvou nossa família, e eu nem consegui agradecer direito." Helena, que já estava um pouco melhor depois de alguns dias de tratamento intensivo, segurou a mão do pai. "Pai, Eduarda mora na favela do Capão Redondo. Ela me contou que é numa ruazinha sem nome, numa casinha de madeira azul." Victor assentiu com determinação. "Eu vou encontrá-la." Na manhã seguinte, Victor fez algo que nunca havia feito em toda a sua vida. Mobilizou uma verdadeira operação de busca. Contratou detetives particulares, acionou assistentes sociais e até mesmo conversou com a polícia local. Todo mundo recebeu a mesma descrição. Uma menina de 8 anos, muito magra, cabelos castanhos desalinhados, olhos grandes e determinados, que morava numa casa azul na favela. "Senhor Nogueira", disse o detetive particular 3 dias depois, "encontramos a menina, mas o senhor precisa se preparar para o que vai ver." Victor sentiu o coração acelerar. "O que aconteceu com ela?" "Ela está bem, senhor, mas a situação dela é pior do que imaginávamos." No dia seguinte, Victor dirigiu seu carro de luxo pelas ruas da periferia pela primeira vez na vida. Conforme se aproximava da favela, a paisagem mudava drasticamente. As casas luxuosas davam lugar a barracos apertados, as ruas asfaltadas viravam terra batida, o cheiro mudava para uma mistura de esgoto e pobreza. Victor estacionou o carro no final da rua pavimentada e continuou a pé. Cada passo que dava era um choque para ele. Crianças brincavam no meio da lama, famílias inteiras viviam em cômodos menores que seu banheiro, e por toda parte havia sinais da miséria extrema. "Como Eduarda consegue viver aqui?" ele pensou, sentindo uma mistura de admiração e vergonha. Admiração pela força da menina. Vergonha por ter vivido em tanto luxo, enquanto pessoas como ela sofriam a poucos quilômetros de distância. Finalmente, Victor encontrou a casa que o detetive havia descrito. Era um barraco de madeira pintado de azul desbotado, tão pequeno que parecia impossível alguém morar ali. Não havia porta da frente, apenas uma cortina velha que servia de entrada. Victor respirou fundo e bateu na parede de madeira. "Eduarda, está alguém em casa?" Uma voz fraca respondeu de dentro. "Quem é?" "Sou eu, Victor Nogueira. Estou procurando Eduarda." Houve um momento de silêncio, e então a cortina se abriu. Eduarda apareceu, ainda mais magra do que Victor se lembrava, com roupas ainda mais rasgadas. Mas seus olhos brilharam de alegria quando o viu. "Tio Victor?" ela perguntou surpresa. "O senhor conseguiu ler a carta da tia Helena? Como ela está? E o Gabriel?" Victor se ajoelhou para ficar na altura de Eduarda. "Eduarda, eles estão bem. Helena está no melhor hospital da cidade, recebendo tratamento. Gabriel também. E tudo isso é graças a você." Eduarda sorriu, aquele sorriso puro que havia tocado o coração de Victor desde o primeiro dia. "Eu sabia que o senhor ia cuidar deles. Eu sabia." "Eduarda", Victor disse suavemente,
Posso entrar? Eu gostaria de conhecer sua avó. Eduarda hesitou por um momento. Tio Victor, nossa casa é muito simples. Não é como a casa do senhor. Eduarda, não me importo com isso. Posso entrar? Eduarda abriu a cortina e guiou Victor para dentro do barraco. O que ele viu o fez segurar o fôlego. O espaço inteiro era menor que sua suíte, com chão de terra batida, paredes de madeira velha e apenas alguns móveis quebrados. Numa cama pequena e baixa, estava deitada uma senhora idosa, visivelmente muito doente. Vovó, Eduarda disse suavemente. Temos visita. É o tio Victor, o pai da tia Helena. A vovó Maria abriu os olhos e tentou se sentar, mas não tinha forças. Era uma senhora de 78 anos, muito magra, com a pele amarelada pela diabetes, mas seus olhos ainda tinham a mesma luz doce de Eduarda. Senhor, vovó Maria disse com voz fraca, perdoe não poder me levantar para cumprimentá-lo. Victor se aproximou da cama e segurou a mão da senhora. Não se preocupe, dona Maria. Como a senhora está se sentindo? Estou bem, senhor. A Eduarda cuida muito bem de mim. Victor olhou ao redor e ficou chocado com o que viu. Não havia geladeira, não havia fogão, apenas um fogareiro pequeno a gás. Não havia banheiro, não havia água encanada. Como duas pessoas conseguiam viver daquele jeito? Eduarda, Victor perguntou, onde vocês conseguem comida? Eduarda abaixou os olhos envergonhada. Eu cato latinhas na rua, tio Victor. Vendo para o ferro velho e compro arroz e feijão, às vezes as vizinhas dão alguma coisa. E os remédios da sua avó? Eu pego no posto de saúde quando tem. Quando não tem, eu tento conseguir dinheiro de outro jeito. Victor sentiu o coração se partir. Uma menina de 8 anos, sustentando uma avó doente, vivendo na extrema pobreza e ainda assim tendo encontrado força para ajudar Helena e Gabriel. Eduarda, Victor disse, olhando diretamente nos olhos da menina, eu quero fazer uma proposta para vocês. Eduarda o olhou com curiosidade. Eu quero que vocês venham morar comigo. Eu vou cuidar de vocês duas. Vou dar tratamento médico para sua avó, vou colocar você na escola, vou dar tudo o que vocês precisam. Eduarda ficou em silêncio por um momento, processando a oferta. Então ela olhou para a avó e voltou a olhar para Victor. Tio Victor, isso é muito gentil do senhor, mas eu não posso aceitar. Victor ficou surpreso. Por que não, Eduarda? Porque eu prometi para a tia Helena que ia cuidar da vovó. E a vovó está acostumada aqui com as vizinhas, com o lugar dela. Eu não posso tirar ela daqui. Vovó Maria segurou a mão de Eduarda. Minha netinha, você não pode recusar uma oportunidade dessas por minha causa. Posso sim, vovó, Eduarda disse com determinação. Nós duas sempre cuidamos uma da outra. Eu não vou te abandonar agora. Victor ficou emocionado com a lealdade de Eduarda. Aquela menina pequena tinha mais caráter que muitos adultos que ele conhecia. Eduarda, Victor disse, e se eu trouxer o melhor tratamento médico aqui para sua avó? E se eu reformar sua casa, colocar tudo o que vocês precisam, mas vocês continuarem morando aqui? Eduarda considerou a oferta. O senhor faria isso? Eduarda, você salvou minha família. Agora deixe-me salvar a sua. Vovó Maria começou a chorar. Senhor Victor, o senhor não sabe o que isso significaria para nós. Victor se levantou e olhou ao redor do barraco novamente. Mas dessa vez ele não viu apenas pobreza. Ele viu algo que sua mansão luxuosa nunca havia tido. Amor verdadeiro. Mesmo com toda a miséria, havia calor humano ali. Havia cuidado mútuo. Havia uma família de verdade. Vocês sabem, Victor disse suavemente, eu tenho uma mansão de 20 cômodos e nunca senti lá o amor que sinto aqui neste espaço pequeno. Eduarda se aproximou de Victor. Tio Victor, o amor não precisa de espaço grande. O amor precisa de coração grande. Aquelas palavras simples de uma menina de 8 anos atingiram Victor como um raio. Durante toda a sua vida, ele havia confundido riqueza com felicidade, luxo com amor, tamanho com importância. Eduarda,
Victor disse. Você me ensina coisas todos os dias. Tio Victor, Eduarda perguntou timidamente. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor quer nos ajudar? Nós não somos da sua família. Victor se ajoelhou novamente na frente de Eduarda e segurou as mãos pequenas dela. Eduarda, você entregou uma carta que salvou minha vida. Você reuniu minha família. Você me ensinou o que é coragem, o que é bondade, o que é amor verdadeiro. Você é sim da minha família. Eduarda começou a chorar. Tio Victor, eu só fiz o que achava certo. E é exatamente por isso que você é especial, Eduarda. Você sempre faz o que é certo, mesmo quando é difícil. Vovó Maria chamou Victor. Senhor Victor, venha aqui, por favor. Victor se aproximou da cama. Senhor, Vovó Maria disse, eu posso ver no senhor a mesma bondade que vejo na Eduarda. O senhor tem um coração bom, só estava perdido. A Eduarda ajudou o senhor a encontrar sua família e agora o senhor quer ajudar a nossa. Isso é o que Deus queria. Victor segurou a mão da senhora. Dona Maria, a senhora criou uma menina extraordinária. Não fui só eu, senhor. A Eduarda já nasceu especial. Desde pequena ela cuida de todo mundo, sempre pensa nos outros antes de pensar nela. Victor passaram as próximas 2 horas conversando com Eduarda e Vovó Maria. Ele soube que Eduarda nunca havia frequentado a escola regularmente porque precisava cuidar da avó e procurar comida. Soube que ela sonhava em ser médica para ajudar pessoas doentes. Soube que ela havia perdido os pais num acidente de carro quando tinha apenas 3 anos. Eduarda, Victor disse antes de ir embora, eu vou voltar amanhã com médicos para examinar sua avó e vou trazer Helena e Gabriel para conhecer vocês duas. Eduarda ficou animada. A tia Helena está melhor? Está sim, e ela quer muito te ver de novo, te agradecer pessoalmente. Quando Victor estava saindo, Eduarda correu atrás dele. Tio Victor, espera! Victor se virou. Tio Victor, posso te dar um abraço? Victor abriu os braços e Eduarda correu para eles. Foi um abraço que durou vários minutos, um abraço que selou uma amizade que duraria para sempre. Eduarda, Victor sussurrou, obrigado por me ensinar o que realmente importa na vida. Obrigada por acreditar em mim, tio Victor. Quando Victor voltou para seu carro, ele estava completamente transformado. Havia entrado na favela como um milionário orgulhoso e estava saindo como um homem que finalmente entendia o verdadeiro valor da vida. No caminho de volta, Victor parou numa loja de material de construção. Eu quero comprar tudo o que for necessário para reformar uma casa, disse ele. Quero que seja a reforma mais bonita que vocês já fizeram. O vendedor ficou confuso. Mas, senhor, que tipo de casa? Victor sorriu. Uma casa onde mora o maior tesouro que eu já encontrei. Naquela noite, Victor ligou para Helena no hospital. Filha, eu encontrei Eduarda. Como ela está, pai? Ela está nos ensinando como ser uma família de verdade. Helena riu do outro lado da linha. Pai, eu te disse que ela era um anjo. Filha, Victor disse, amanhã eu vou começar a reformar a casa dela e depois nós vamos trazer ela e a avó para perto de nós. Nossa família acabou de crescer. Pai, Helena disse com a voz emocionada, eu estou tão orgulhosa do homem que o senhor se tornou. Victor olhou pela janela de seu quarto em direção à favela onde Eduarda estava dormindo, provavelmente protegendo a avó doente. Helena, ele disse, eu estou aprendendo que o amor não tem endereço. Ele mora onde há corações bondosos. E pela primeira vez em 15 anos, Victor Nogueira dormiu em paz, sabendo que sua família estava completa e que sua vida finalmente tinha um propósito real. 6 meses depois, um milagre estava acontecendo. Não apenas um milagre, mas vários milagres juntos, como se o universo tivesse decidido compensar todos os anos de sofrimento e separação. Victor estava parado na frente de uma casa nova, imensa e linda, no melhor bairro da cidade. Mas essa casa era diferente de sua antiga mansão fria e vazia. Essa casa havia sido projetada especialmente para abrigar uma família unida pelo amor.
não pelo sangue. Tio Victor! Eduarda gritou, correndo em direção a ele. A casa ficou ainda mais bonita que nos desenhos. Victor sorriu ao ver Eduarda. Em 6 meses, ela havia se transformado numa menina completamente diferente. Ainda era a mesma Eduarda corajosa e bondosa, mas agora estava bem alimentada, com roupas bonitas, cabelos brilhantes e, principalmente, com aquele sorriso constante que iluminava qualquer ambiente. Eduarda, Victor disse, pegando-a no colo. Você gostou mesmo da casa? Gostei muito, e a vovó também gostou. Ela disse que nunca imaginou que ia morar num palácio. Victor riu. A casa realmente parecia um palácio, com seus jardins imensos, piscina, playground e tudo o que uma família poderia sonhar. Mas o mais importante eram os detalhes especiais. O quarto da vovó Maria ficava no térreo para ela não precisar subir escadas. O quarto de Gabriel tinha uma vista linda para o jardim, onde ele poderia ficar durante a recuperação. O quarto de Helena ficava perto do dele, para ele poder cuidar dela. E o quarto de Eduarda era próximo de todos para ela continuar cuidando de todo mundo, como sempre fez. Cadê a vovó Maria? Victor perguntou. Ela está na cozinha nova, ensinando a Helena a fazer o bolo de chocolate que o Gabriel gosta. Eduarda respondeu animada. Victor sorriu. Vovó Maria havia se recuperado completamente. Com alimentação adequada, medicamentos de qualidade e amor em abundância, ela havia voltado a ser a mulher forte e alegre que sempre foi. Os médicos disseram que nunca haviam visto uma recuperação tão rápida de diabetes em alguém da idade dela. E o Gabriel, como ele está hoje? O rosto de Eduarda se iluminou ainda mais. Tio Victor, o Gabriel está muito melhor. Os médicos disseram que o tratamento está funcionando muito bem. Ele até voltou a jogar videogame. Victor sentiu o coração se aquecer. Gabriel havia respondido incrivelmente bem ao tratamento. Os melhores oncologistas do país estavam cuidando dele e a leucemia estava em remissão. O menino havia recuperado peso, cor e principalmente a alegria de viver. E a Helena? Eduarda segurou o rosto de Victor entre as mãos pequenas. Tio Victor, a tia Helena está radiante. Ela disse que nunca foi tão feliz na vida. E sabe por quê? Por quê? Porque ela tem o pai de volta, o filho está ficando bom, e ela ganhou 2 filhas novas, eu e a vovó. Victor se emocionou. Helena havia superado todas as expectativas médicas. O câncer havia sido controlado completamente, e ela estava mais forte e mais bonita a cada dia. Mas o que mais impressionava era ver como ela havia florescido emocionalmente. Ter a família reunida havia sido o melhor remédio de todos. Eduarda, Victor disse, você está gostando da escola nova? Os olhos de Eduarda brilharam. Tio Victor, eu amo a escola. Eu estou aprendendo tantas coisas. A professora disse que eu sou muito inteligente, que tenho potencial para ser médica mesmo. Victor se orgulhava de Eduarda todos os dias. Mesmo depois de começar a frequentar a melhor escola particular da cidade, mesmo depois de ter acesso a todas as oportunidades que o dinheiro podia comprar, Eduarda continuava sendo a mesma menina humilde e generosa de sempre. Ela ajudava os colegas com dificuldades, dividia seu lanche com quem não tinha e sempre falava sobre seu sonho de ser médica para ajudar crianças pobres. Tio Victor, Eduarda disse subitamente, posso te contar um segredo? Claro, minha pequena. Eu tenho um caderno onde eu escrevo todas as coisas boas que acontecem com nossa família. E sabe qual foi a melhor coisa que eu escrevi? O quê? Que o senhor aprendeu a sorrir de verdade. Victor sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era verdade. Nos últimos 6 meses, ele havia sorrido mais do que nos 15 anos anteriores. Ele havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas no amor de uma família. Naquele momento, Helena apareceu na porta da casa. Ela estava irreconhecível comparada àquela mulher esquelética que Victor havia encontrado no hospital.
Agora, ela estava com peso normal, cabelos brilhantes, pele rosada e, principalmente, com um sorriso que não saía do rosto. "Pai!" Helena gritou. "Venha ver a cozinha! A vovó Maria está ensinando Gabriel a fazer brigadeiro!" Victor colocou Eduarda no chão e caminhou em direção à filha. "Como você está se sentindo hoje, minha filha?" Helena o abraçou forte. "Pai, eu nunca pensei que fosse possível ser tão feliz. Cada dia que acordo, eu agradeço a Deus por ter mandado Eduarda para nossas vidas." "Helena," Victor disse, "você se lembra quando me disse que estava pronta para morrer em paz?" "Lembro. Agora eu entendo que você não estava pronta para morrer. Você estava pronta para viver de verdade, com amor, com família, com propósito." Helena segurou o rosto do pai. "Pai, o Senhor salvou minha vida. Não só com os médicos e remédios, mas com seu amor. O Senhor me deu de volta a vontade de viver." Eles entraram na casa juntos e Victor ficou emocionado com a cena que encontrou na cozinha. Gabriel, agora um menino forte e saudável, estava sentado num banquinho alto, mexendo uma panela de brigadeiro enquanto vovó Maria o orientava. Os dois riam juntos, como uma verdadeira avó e neto. "Vovô!" Gabriel gritou quando viu Victor. "Olha, eu estou aprendendo a fazer brigadeiro. A vovó Maria disse que quando eu ficar expert, eu posso ensinar outras crianças." Victor se aproximou e bagunçou os cabelos do neto. Gabriel tinha recuperado totalmente a aparência saudável. Seus olhos brilhavam, suas bochechas estavam coradas e ele havia crescido vários centímetros. Mas o mais importante era ver como ele estava feliz, como brincava, como sonhava com o futuro. "Gabriel," Victor disse, "os médicos te deram alta definitiva?" "Deram, vovô. Eles disseram que eu estou curado, que a leucemia foi embora e não vai voltar." Victor abraçou o neto com toda a força. Um ano atrás, ele nem sabia que tinha um neto. Agora, não conseguia imaginar a vida sem aquele menino. Vovó Maria se aproximou de Victor. "Senhor Victor, como o senhor está?" Victor olhou para a vovó Maria com carinho. Ela havia se tornado uma segunda mãe para ele, sempre cuidando de todos, sempre dando conselhos sábios, sempre enchendo a casa de amor e comida gostosa. "Dona Maria, eu estou completo. Pela primeira vez na vida, eu me sinto completo." "O senhor merece, meu filho. O senhor tem um coração bom. Só precisava aprender a usar." Eduarda puxou a manga de Victor. "Tio Victor, posso falar uma coisa?" "Sempre, Eduarda. Lembra que a tia Helena disse que eu era um anjo?" "Lembro. Eu acho que quem é anjo é o Senhor, porque o Senhor salvou a vida de todo mundo." Victor se ajoelhou na frente de Eduarda. "Eduarda, nós salvamos uns aos outros. Você me ensinou a amar. Eu te dei oportunidades. Helena me ensinou a perdoar. Eu dei a ela tratamento médico. Gabriel me ensinou a ser avô. Eu dei a ele uma chance de viver. Vovó Maria me ensinou o que é família. Eu dei a ela segurança. Nós somos uma família porque nos completamos." Naquele momento, Victor teve uma ideia. "Pessoal, eu tenho uma proposta para vocês." Todos se reuniram ao redor dele, curiosos. "Que tal se a gente fizesse uma festa? Uma festa grande, para comemorar nossa família?" Eduarda pulou de alegria. "Que tipo de festa, tio Victor?" "Uma festa de Natal. Mesmo faltando ainda alguns meses para o Natal, que tal se a gente comemorasse nosso próprio Natal? O Natal da nossa família?" Helena bateu palmas. "Pai, que ideia linda!" Gabriel se animou. "Vovô, posso ajudar a decorar?" Vovó Maria sorriu. "Eu faço a ceia mais bonita que vocês já viram." E assim, uma semana depois, a casa estava transformada num verdadeiro país das maravilhas natalino. Luzes coloridas enfeitavam cada canto. Uma árvore gigante ocupava a sala principal e o cheiro de comida gostosa tomava conta de todos os ambientes. Victor estava vestido de Papai Noel, com uma barriga falsa que fazia Gabriel morrer de rir. Helena usava um vestido vermelho e estava mais bonita do que nunca. Gabriel usava um gorro de duende e não parava de fazer brincadeiras.
Eduarda estava com um vestido de princesa, mas insistia em ajudar vovó Maria na cozinha. E vovó Maria comandava tudo, feliz da vida, como se fosse realmente o Natal. Pessoal, Victor disse durante a ceia, eu quero fazer um brinde. Todos levantaram seus copos de suco. 1 ano atrás, eu era o homem mais rico e mais solitário do país. Eu tinha tudo e não tinha nada. Hoje, eu tenho uma filha que me perdoou, um neto que me ensina a brincar, uma menina que me ensinou a amar e uma vovó que me ensinou o que é família. Hoje eu sou realmente rico. Helena se levantou. Pai, eu também quero falar. 1 ano atrás eu estava morrendo, sem esperança, achando que ia deixar meu filho órfão. Hoje eu tenho saúde, tenho meu pai de volta, meu filho está curado e ganhei uma família maravilhosa. Obrigada, Eduarda, por ter sido nossa salvadora. Eduarda ficou vermelha. Gente, eu só fiz o que achava certo. Gabriel se levantou também. Vovô, tia Eduarda, vovó Maria, mãe, obrigado por me darem uma família de verdade. Agora eu entendo o que significa amor. Vovó Maria se levantou com dificuldade. Meus filhos, quando a Eduarda me trouxe para esta casa, eu pensei que tinha morrido e ido para o céu. Hoje, eu sei que o céu existe aqui na terra, quando as pessoas se amam de verdade. Eduarda foi a última a falar. Gente, vocês sabem que eu sempre sonhei em ter uma família grande. Agora eu tenho um pai, uma mãe, um irmão e uma bisavó. E sabem o que é mais legal? É que nossa família não nasceu do sangue, ela nasceu do amor. Todos se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. Depois da ceia, Victor reuniu a família na sala. Pessoal, eu tenho uma surpresa para vocês. Ele tirou de trás da árvore uma pasta cheia de papéis. Eduarda, Victor disse, lembra quando você me disse que queria ser médica para ajudar crianças pobres? Eduarda assentiu. Eu criei uma fundação. O nome dela é Fundação Eduarda, Pequenos Guerreiros. É uma fundação que vai ajudar crianças de rua. Crianças pobres, crianças que precisam de tratamento médico, crianças que precisam de educação. Eduarda arregalou os olhos. Tio Victor, uma fundação com meu nome? Com seu nome, Eduarda, porque você me ensinou que um pequeno gesto de amor pode mudar o mundo inteiro. Helena começou a chorar. Pai, isso é lindo, Victor continuou. E Gabriel, você vai ser o primeiro embaixador da fundação. Você vai contar sua história para outras crianças doentes, vai dar esperança para elas. Gabriel se emocionou. Vovô, eu posso mesmo ajudar outras crianças? Pode sim, meu neto. E Helena, você vai coordenar o projeto de apoio às mães. E vovó Maria, você vai ensinar outras avós a cuidar dos netos. Vovó Maria se benzeu. Meu Deus, que família abençoada nós somos. Eduarda abraçou Victor. Tio Victor, o senhor tem certeza que quer fazer isso? Eduarda, eu aprendi que quando o amor toca um coração, ele se espalha e transforma o mundo inteiro, uma vida de cada vez. Nossa família foi transformada pelo amor. Agora é nossa vez de transformar outras famílias. Naquela noite, quando todos foram dormir, Victor ficou um tempo sozinho na sala, olhando a árvore de Natal e pensando em como a vida havia mudado. 1 ano atrás, ele havia expulsado uma filha de casa por orgulho. Hoje, ele tinha uma família de 5 pessoas unidas pelo amor mais puro que existe. 1 ano atrás, ele achava que riqueza era dinheiro. Hoje, ele sabia que riqueza era ter Eduarda correndo para seus braços, Gabriel chamando-o de vovô, Helena dizendo que o amava e vovó Maria cozinhando com carinho. 1 ano atrás, ele vivia numa mansão vazia. Hoje ele vivia numa casa cheia de risadas, cheia de conversas, cheia de vida. Victor olhou para uma foto da família na mesa de centro. Eduarda estava no meio, abraçada com todos, sorrindo aquele sorriso que havia salvado uma família inteira. Obrigado, minha pequena guerreira, Victor sussurrou. Obrigado por me ensinar que o amor sempre encontra um caminho. E foi assim que Victor Nogueira, o milionário solitário, se tornou Victor Nogueira, o homem mais rico do mundo.
não em dinheiro, mas em amor. E sua riqueza crescia a cada dia, porque ele havia aprendido que quando você dá amor, você recebe muito mais de volta. A família que havia começado com uma carta amassada e uma menina corajosa agora, era uma família que espalhava amor pelo mundo inteiro. E tudo porque uma pequena guerreira de 8 anos acreditou que o amor sempre encontra um jeito. Se você chegou até aqui, eu só posso agradecer por ter acompanhado essa história emocionante de recomeço, amor e esperança. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveite para assistir mais uma história emocionante que está sendo sugerida em sua tela. Obrigado por estar comigo até o fim.